Noite de Copa no Maracanã, e por mais que o Flamengo vá priorizar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores também é óbvio que é uma grande prioridade, um grande objetivo em igual escala na temporada. As noites de Copa são um sucesso no estádio do Maracanã e o clube e a torcida foram forjados cada vez mais ao longo dos últimos anos a valorizar especialmente esse tipo de jogo. Nessa partida de hoje, logo mais, o Flamengo enfrenta uma equipe bastante específica. E eu vou te contar tudo sobre esses caras agora no vídeo. E adianto, eu trago boas notícias. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like aí no vídeo, quanto antes vocês puderem deixar o like, o quanto mais gente puder deixar o like, melhor, porque esse conteúdo, na hora que o jogo começar, ele deixa completamente de existir, de ter qualquer serventia, tá? Então deixa o like aí, não se esquece disso, para que a gente consiga acessar o máximo número de pessoas possível, lembrando que quem quiser escutar os comentários táticos que eu faço durante essa e todas as outras partidas do Flamengo, pode se tornar membro do canal. Membro do canal contribui com R$ 5 por mês e tem acesso ao canal de WhatsApp que eu tenho com todos os membros, onde eu mando áudios no grupo específico de eu mandar áudios durante os jogos, e também tem um chat com vocês, que é muito legal, na maior comunidade que fala sobre tática do Flamengo. Tá? Então o Central Córdoba não fica em Córdoba, né? Ele fica em Santiago del Estero, que fica no norte da Argentina. E ele se classificou depois de ser campeão da Copa da Argentina, ganhando o Vélez, que tinha batido o Boca Juniors. Então vamos lá, né? Existe ali bastante mérito por ter feito essa classificação. Agora vamos pro campinho e depois vamos pro vídeo para explicar um pouco mais. Esse foi o time campeão da Copa Argentina. Repare o que aconteceu com esse time da temporada passada para essa, né? 8 jogadores titulares naquele jogo não integram mais o elenco, e vamos dizer assim, eles não saíram pro Real Madrid, pro Barcelona, tá? Não foi exatamente isso. O goleiro foi pro Ginásio e Esgrima, o zagueiro foi pro Barracas Central, o outro que era o capitão do time foi pro Independiente, o lateral direito foi pro Barracas Central, o lateral esquerdo foi pro Godoy Cruz, o Atencio, né, que talvez fosse a grande esperança do time, foi pro Sport Recife, uma boa aposta do Sport Recife. O Godoy foi pro Instituto Córdoba. Então assim, vamos dizer que na cadeia alimentar do futebol, o Central Córdoba tá perdendo pra uma galera realmente que é bastante esquisita aqui pra gente, né? Não são grandes times que têm tirado os jogadores de lá, do campeão da Copa da Argentina, pra vocês terem uma ideia da fragilidade desse adversário, que sim, eu imagino até que seja o time mais frágil do grupo, tá? Eu não tinha essa ideia antes de estudá-los, mas foi dureza, cara. Dureza, tá? Força falso 9, viu? Muito jogo ruim. Então, gente, foi formado um novo time. E nesse novo time, um outro jogador que fazia parte do último ano também não tem mais espaço. Então, digamos que tem 2 titulares remanescentes daquela equipe, né? Esse novo time, ele tem contratações, basicamente, tá? E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Riveiro, zagueiro, que é um destaque, ele vem do sub-20 do River Plate, né, que é uma ótima canteira. O lateral esquerdo, Cufré, ele teve uma passagem boa e foi pro Mallorca. Ele era um cara promissor, mas chegou a encerrar a carreira prematuramente, agora voltou. O Jonathan Galvão já foi do Racing. O Perello já vem pro empréstimo do Argentino Júnior. O Juan Angulo pertence ao Talheres. Agora o Talheres joga Libertadores. Por que não quis ter o Angulo, né, que tem 21 anos? Então, assim, vamos lá, gente. Não é um time forte. Não é um time forte. Vocês raramente me veem falar ou me ouvem falar desse jeito sobre algum time. É um time realmente que tem pouca coisa, tanto em termos de conjunto quanto em termos individuais, especialmente, tá? Para completar, jogadores bastante inexperientes, digamos assim, tá? Então, esse time começou o primeiro período ali dele de Libertadores, jogando em casa contra a LDU, fazendo até um jogo melhor do que o adversário, um jogo duríssimo de assistir, num 4-1, mas não deve ser essa estratégia contra o Flamengo, onde eles certamente devem utilizar
3-5-2, 3-4-3, algo do tipo, né, com uma linha de 5 e utilizando basicamente uma movimentação de peças, né, porque o Galvão faz tanto esse volante entre as linhas do 4-1-4-1 quanto faz o zagueiro central desse 3-4-3, digamos assim, que esse time atua. A gente já volta para colocar o encaixe das equipes e agora bora mostrar as regras de ação e os movimentos desse Central Córdoba. Não se esqueça do like, para a gente poder acessar o máximo de gente possível antes do jogo começar. Então, pessoal, é um time que não tem grandes ideias de atacar o adversário. Basicamente, é um time que vai forçar o jogo pelos lados para gerar cruzamentos e pesar bastante a área, com no mínimo 2 jogadores, tá? Isso aqui foi uma jogada inicial do jogo contra a LDU, onde houve ali uma imposição bastante clara que gerou ali bastante gente dentro da área e uma finalização antes de 1 minuto de jogo, tá? Então, uma finalização perigosa. Esse time, ele costuma, né, até ter uma organização ali de saída de bola num 3+2, especialmente quando está na função com 3 zagueiros ali, mas mesmo quando não é muito pressionado, acaba quebrando todas, tá? Acaba quebrando todas no centroavante, que é o Herédia, e às vezes eles usam 2 centroavantes, tá? Então volta pro time o centroavante do ano passado e joga junto com o Herédia cai um pouco mais pelo lado esquerdo para ser mais um cara de quase 1,90 ali na frente, tá? Porque realmente o time depende muito dessas bolas longas. Uma outra estratégia desse time com pouquíssimo repertório é a bola esticada nas costas do lateral direito para o Angulo, ou do lateral esquerdo para o Angulo também, que joga dos dois lados. O Angulo é um jogador de 21 anos, que eu já falei, pertence ao Talheres, e realmente é o destaque dessa equipe ali em termos de projeção e em termos de capacidade de fazer a diferença em alguns momentos, tá? Contra o LDU, a gente viu esse time fazendo pressing ali, né? A marcação individual alta, com uma falta, né? Uma falta que a gente diz deixar de marcar um dos adversários, escolhendo ali o cara da zona oposta à zona da bola, que eu até mostrei quem é o jogador que estava sendo liberado pela marcação, justamente para gerar uma sobra na última linha, né? Para não deixar a última linha ir mano a mano. Então não é uma marcação, não é um pressing total, né? Não é uma marcação exatamente individual o campo inteiro, mas sim uma marcação a partir de encaixes individuais, tanto quando ela está alta quando ela está baixa. E aí eu vou mostrar uma característica muito forte desse time, na hora que a gente tira qualquer frame, a linha defensiva dele está estranhona, tá num formato esquisitão. Por quê, né, gente? Porque esse time, ele joga com bastante ideia de encaixe individual, tá? Especialmente na última linha, mas desde o meio de campo, assim, encaixes individuais por setor e perseguições longas, tá? Quem é que lembra de perseguições longas com carinho, né? Pois é, pode lembrar com carinho mesmo. E, de certa forma, é um time tranquilamente manipulado, tá? Taticamente manipulável. Contra o LDU, né, no jogo, o único jogo deles na Libertadores até aqui, eles foram no 4-1-4-1, tentando manter um volante para varrer esse entrelinhas, mas seguindo as referências ali individuais por setor. Aqui a gente mostra, a bola tá no lado direito, e a gente vai ver aí tanto a linha esquisitaça, né? Então você não tem ali uma dinâmica de coordenação de linha de impedimento muito bem definida, tá? Então a gente vai ver gente do Flamengo saindo na cara do gol direto, e a gente vai ver ali os encaixes, né? As perseguições mais longas acontecendo o tempo inteiro, e o Felipe certamente vai criar dinâmicas para induzir essas perseguições mais longas, e não adianta a gente achar que os caras vão formar uma baita retranca e essa retranca vai transformar o time em intransponível, o Flamengo vai ter muita dificuldade. Não, eles não são um time que se defende bem, tá? Eles são um time que se defende mal. É uma das defesas ruins do futebol argentino, tá? Já tomaram 14 gols em 12 partidas do campeonato desse ano, acabaram de tomar 3-0 do Boca dentro de casa. Então não é
uma possibilidade muito forte que os caras consigam formar um baita ferrolho para um jogo específico, tá? As coisas não são bem assim. Essa linha de 5, quando é formada, né, quando eles se estabelecem na última linha, eles ficam necessitando, né, que para compensar a mentalidade zonal da linha de meio, que esses caras da última linha, esses caras precisam ficar saltando para ir marcando jogadores mais avançados, tá? Nessas referências ali mais individuais, nas perseguições mais longas, a partir inclusive dos zagueiros. E todo time que começa a construir com linha de 3, né, 3+2, ele tem eventuais dificuldades, todo não, mas muitos times que fazem essa forma de construção tem muita dificuldade na transição defensiva. O Central Córdoba tem uma transição defensiva muito ruim também, tá? Então vamos lá mostrar agora o campinho de novo. Esse aqui foi o time que começou o jogo do Barradão, né, na vitória do Flamengo frente ao Vitória. E assim, alguns caras eu não colocaria para começar esse jogo, tá? Já tem a notícia de que o Felipe deve poupar alguns, tem que poupar e tem que golear, tá? Vamos lá, talvez tenha exagerado, mas tem que poupar e tem que vencer bem, tá? É o jogo mais fácil da chave, tá? Que fique muito claro isso. Então, o Flamengo, imagino, tá, que deva poupar o Alexandre. O Alexandre já teve lesão nesse ano. É um cara essencial. Ele tá numa diferença muito grande frente ao reserva dele, que é o Lucas, que precisa voltar pro elenco, assim. Ele precisa ser confiável de novo para que o time consiga utilizá-lo, tá? Então, não começaria com o Alexandre. Outro jogador que eu não iniciaria nunca seria o De La Cruz. De La Cruz já vem com uma sequência, a gente conhece bastante o histórico dele físico, não começaria com ele de maneira nenhuma, tá? O Arrascaeta é um jogador que, apesar de ter ido muito bem, na minha opinião, contra o Vitória, especialmente para quem estava retornando, eu acredito que seja bom voltar com ele de uma forma mais gradual, para não correr risco de perder, afinal de contas ele faz muita diferença, e o Flamengo não vai precisar tanto dele nesse jogo, tá? Um jogo de nível de exigência muito mais baixo, tá? Então eu entraria com o Ayrton Lucas, traria o Gerson pro meio de campo, fazer dupla com o Pulgar, e entraria com o meu Gonçalo Plata, né? O meu Gonçalo Plata, aquele que eu realmente sou muito fã, baita jogador de futebol. Entraria com o Luiz Araújo como esse meia atacante, esse meia ponta de lança. E aí tá o Cebolinha, mas não iria com ele não, tá? Colocaria o Bruno Henrique, especialmente para gerar a dinâmica de ter um atacante fechado e usar os laterais para atacar, tanto para dar corredor para Ayrton Lucas, quanto por uma razão tática. E aí, vamos mostrar essa razão tática, tá? Então, quando a gente vai plotar aqui o Central Córdoba nesse gramado ali, nesse gramado virtual, a gente vai imaginar esses caras ali com essa linha de 5, mas de novo, muito encaixado, né? Especialmente esses alas bastante encaixados. E lembra que eu falei que tem uma sobra que fica na última linha? Pois é, se você mantém só um cara na referência, esse cara vai estar com 3, você não vai estar ocupando os intervalos e gerando ocupação nessa sobra, né? Então o certo é você colocar um atacante em cada intervalo de zagueiros para poder prender essa última linha o mais próximo possível do gol adversário. E aí, você ter ali os laterais para serem encaixados e não os pontas é o ideal. Por quê? Porque você vai obrigar um time que faz perseguição longa a avançar muito, a movimentar muito esses alas deles. E ao movimentar esses alas deles, que vão perseguir por mais espaço, que vão saltar a pressão ali para antecipar o combate, você gera a diagonal do bloco ali mais aberta, ou seja, esses 3 caras que estão muito ocupados com os 2 atacantes de área, esses caras podem ser contornados pelos meias do Flamengo, que podem atacar lateralmente, gerando superioridade numérica, né? Lateralmente não, mas em diagonal, gerando superioridade numérica na última linha. Aí você vai falar, pô, mas aí só os volantes dos caras fazerem a perseguição longa. Pois é, provavelmente isso vai acontecer. E aí, se isso acontecer, a frente da área fica totalmente aberta, né? Para o Gerson, com o contrato renovado, por exemplo, finalizar, para o Léo Ortiz finalizar, para vários outros jogadores ali, o Léo Pereira, quem tiver mudado de posição, né? O Flamengo troca bastante de posição entre os atletas, então é uma estratégia, creio que até simples e simplista mesmo, para vencer um adversário muito, muito fraco. Não espero nada menos do que uma noite apoteótica no Maracanã e acho que é hora de dar confiança para caras que não estão bem, então manter o Juninho no time, não que ele não esteja bem, mas ele
tá carecendo de fazer gols para realmente tirar a desconfiança dele. O Pedro deve ir ao banco, não sei se vai entrar, imagino que seja até uma etapa da transição, ambientá-lo para que ele possa entrar daqui a pouco, daqui a alguns jogos, mas se o jogo estiver muito fácil, de repente vale a pena colocar ele 5 minutinhos ali para receber o carinho da galera. O Ayrton Lucas acho que precisa ser recuperado e ele vai ter uma oportunidade boa num time que vai dar espaço para ele atacar por fora, e com 2 atacantes até o próprio jogo de cruzamento pode ser melhor potencializado, tá? Então é um jogo pro Flamengo golear poupando, tá? Se não golear, um vexame? Claro que não, é a 3 pontos, mas poupando. Não tem porquê nesse calendário muito competitivo e uma partida como essa contra um adversário muito fraco, como eu tô falando para vocês, o Flamengo pensar em algo diferente do que dosar bem as cargas, porque essas oportunidades vão ser cada vez mais raras daqui até o final da temporada, tá bom? Eu espero que tenham curtido o vídeo, deixem o like, não se esqueçam que eu vou pro Mundial, estarei lá no Mundial, no Super Mundial da FIFA nos Estados Unidos, e conto bastante com o apoio dos membros do canal. Em contrapartida, eu vou fazer ali vídeos, conteúdo vlog, vídeos diários, vídeos exclusivos aos membros do canal que vão me ajudar a fomentar essa aventura internacional ali para fazer uma cobertura jornalística do Flamengo. Então, peço aí que quem curta o meu trabalho, quiser se tornar membro do canal, o valor é simbólico, R$5 por mês. Quem quiser fazer upgrade e ir pro patrocínio 9, que é R$50 por mês, vai estar ajudando mais a essa viagem virar realidade, e eu peço a todos esse apoio, tá bom? Muito obrigado, e eu fui, e amanhã estamos por aqui falando sobre tática sem tatiquez, para analisar, quem sabe, uma goleada do Mengão.